E no primeiro capítulo que nós compartilhamos sobre o pé de mentira. Sabe, se as mentiras não forem removidas da sua vida, você vai ser alguém governado pelo diabo. E Deus não chamou você para ser governado pelo diabo. Deus chamou você para ser governado por Ele. Mas existe um pé de mentira dentro de você. Que pé de mentira é esse, pastor? Que define seus comportamentos, que define as suas atitudes. É como um fruto. O fruto é resultado de uma raiz. Se você não remover a raiz podre, o fruto sempre vai ser podre. Lembra uma vez uma história, a pessoa abriu a torneira e a água tão suja, ele foi lá, trocou a torneira, a água continuou suja. Depois de um tempo ele subiu na caixa d'água e percebeu que tinha um rato morto dentro da caixa d'água. Então não adianta trocar a torneira se tem um rato morto na caixa d'água. Não adianta você fingir que é crente, cantar música de crente, ter comportamento de crente, se tem um rato morto na caixa d'água. Se tem mentiras dentro do seu coração. Você precisa crer na verdade de Deus, se posicionar. Caso contrário, o fruto sempre vai ser mentira. Diga aleluia. Você sabe que por trás de toda mentira tem o inferno trabalhando. Deus é verdade em tudo, Deus é absoluto em tudo, você precisa crer. Sabe quando você olha para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua vida financeira, todos os medos que assolam a sua vida, por quê? Porque tem uma mentira. E sabe que nós somos governados ou pela verdade ou pela mentira. Quando você lida com grandes desafios da sua vida, se há medo dentro do seu coração, por quê? Porque é mentira. Por que alguém tem medo de prosperar? Porque tem uma mentira do inferno. Você veio de uma família pobre, não tem condições, o mundo está em crise, é impossível, você está endividado. Aí você tem medo de se lançar a verdade de Deus. Por quê? Porque tem uma mentira. Agora, quando você remove as mentiras do inferno, você se torna alguém corajoso em Deus. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus liberou sobre a sua vida o espírito de coragem. Coragem para crer. Para quê? Para crer na verdade de Deus, para andar na verdade de Deus. Lembro uma vez, fui tão impactado alguns anos atrás, uma moça foi na minha casa conversar comigo, com a minha esposa, que ela falou, nossa, eu acho que eu não vou casar. Ela começou a falar o porquê que ela achava que ela não iria casar. Eu já passei da idade de casar. E começou a falar. Eu falei, eu preciso te falar uma coisa como pastor. É verdade, você não vai casar. Porque dentro de você já foi definido uma mentira. E você crê piamente nessa mentira. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, eu criei, por isso eu falei. Com espírito de fé. Então, você quer ver uma coisa? Quando você conversa com alguém e a pessoa está animada, você percebe um espírito de alegria, não é verdade? Tem como falar de alegria sem espírito de alegria? Estou explodindo de alegria, irmãos. Nesta manhã eu quero falar sobre alegria com vocês. E aí vocês vão perceber que isso não toca, porque não tem o espírito da alegria. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre alegria nessa manhã. Você é amado, você é perdoado, aleluia. Isso é o quê? Isso é uma verdade. Então eu posso falar algo que não é uma verdade. Agora o espírito que fala as minhas palavras, libera o quê? Fé, libera espírito, libera coragem sobre a sua vida. E essa moça começou a falar, mas por que você está falando? Eu falei, se você casar, até deixe de ser pastor. Porque você está crendo tanto que você passou da idade de casar, você está crendo tanto que é impossível de casar, que nem Deus pode fazer nada por você. A vida cristã se vive pela fé. Fé naquilo que você não vê e naquilo que você crê. E você está crendo naquilo que você vê, é verdade, já passou da idade. Tudo que você está falando é verdade, humanamente falando. Mas você precisa mudar suas crenças, remover o pé de mentira dentro de você. Uma vez eu fui numa palestra sobre criação de filhos, tinham muitos pastores lá. E o pastor que estava dando a palestra começou a falar a importância do seu filho estudar numa escola assim, e orar de manhã. E eu falei, nossa, eu estou perdido. Aí juntou lá 4, 5 pastores, a gente começou a conversar. E ele falou, é verdade tudo que essa pessoa, o pastor falou. Mas também é verdade que Deus cuida dos nossos filhos. Também é verdade que nós vamos encontrar o Senhor. E começou a falar. E aí a gente começou a falar, quem aqui teve um pai que fez? Ninguém. E todos nós somos pastores. Sabe o que é isso? Você precisa crer na verdade de Deus. O que é possível você faz. Mas o que é impossível você pode ter certeza que o Senhor faz. Eu posso tacar pedra no gigante. Isso é possível para mim. Mas derrubar o gigante eu não posso. Mas Deus pode derrubar o gigante.
E essa moça chorou tanto lá em casa, e depois de alguns meses, ela entrou num relacionamento e ela casou. E aquele choro foi um choro de cura, um choro de libertação, um choro que as mentiras estavam sendo removidas da vida dela. Aproveite esse jejum para você buscar as verdades de Deus, para você ter experiência com Deus, para você se apegar na verdade de Deus. Nós abrimos uma cela aqui na Lapa, no Central Park, acho que faz 1 mês e meio. Aí o líder me mandou todos os membros da cela já tiveram testemunhos de milagres, de cura e de libertação. O que é isso? É alguém que entrou naquele Central Park, o reino de Deus chegou naquele lugar, as coisas vão acontecer. Você tem que ser um líder assim, você tem que ser um pai assim, você tem que ser uma mãe assim, por quê? Libera a verdade. Libera a verdade onde você está. Libera a verdade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira. Libera a verdade. Irmão, Ezequiel estava num vale de ossos secos. Ele somente liberou a verdade. Ele começou a profetizar. E Deus reverteu um vale de ossos secos num grande exército. Mas ele não deixou de profetizar a verdade de Deus. Sabe que sempre haverá um gigante invisível. Ninguém vence nada fora se não vencer aqui dentro. Sabe, quando você lida com tantos desafios, você percebe tantos medos dentro de você. Esses medos se chamam gigantes, invisíveis, que você não consegue ver. Quando o pastor Wilson abriu a igreja aqui na Lapa, ele visitou alguns pastores. E, para quem não sabe, o bairro da Lapa é conhecido como cemitério de pastores. Cemitério de pastores. E aí você entra para um bairro e todo mundo fala que é um lugar de cemitério de pastores. Aí você fala, e agora? Aí se bate aquele frio na barriga, aquele medo, isso é um gigante invisível, sendo levantado sobre a sua vida. Aí você acabou de assumir uma célula, acabou de assumir uma rede, acabou de abrir um negócio. São gigantes invisíveis que tentam assolar a sua vida. Você precisa viver uma vida cheia da verdade de Deus. Mas não é uma verdade com medo, é uma verdade posicionada. Alguém já viu uma mosca pousar num fogão quente, ligado? Não, porque ela se sente ameaçada. Eu vou dizer uma coisa, não tem como você impedir o diabo de atacar você na sua mente. Porque ele vai te atacar. Agora, o que você vai fazer com o ataque do diabo na sua mente é uma escolha sua. Se você é cheio da verdade de Deus, o diabo vai ser removido. Agora, se você não vive essa vida cheia da verdade de Deus, o diabo vai prosperar na sua cabeça, fazer um ninho. Quantas pessoas, tantos conflitos internos, crise de inferioridade, crise de rejeição, medo, tantas coisas internas. A Bíblia diz, como você se imagina, assim você é. De que forma você se imagina nos dias piores da sua vida? De que forma você se imagina os maiores desafios da sua vida? É assim que você é. São dias de você crer na verdade de Deus. São dias de você se posicionar na verdade de Deus. Aleluia. Sabe qual foi a diferença de Davi para Saul? Foi a visão que Davi tinha. Davi tinha a visão de Deus. Davi andava pela visão de Deus e não pela visão humana. O que você enxerga quando você chega na sua cela, você olha para sua esposa? Eu vou dizer, os maiores problemas da sua vida estão dentro de você. Fora só é uma consequência. Se você enxerga coisas difíceis no seu coração, aonde você olhar, você vai ver coisas complicadas. Os problemas estão dentro de você. Você resolve os problemas dentro de você, automaticamente, fora de você, você vai conquistar. Querido, Saul era um líder, Saul era um general, Saul liderava um exército, Saul era um homem de guerra, Saul era um homem treinado, e estava todo o exército. Ele era tão bom por fora, mas dentro dele, ele era um homem cheio de conflito, e ele se multiplicou no exército dele. E Golias, durante 40 dias, afrontando o povo de Israel, dizendo, não tem homem aí? Já pensou? Tantos homens treinados para a guerra, com medo de um gigante. Aí um adolescente chamado Davi, ele chega e resolve o problema. Por quê? Porque ele tinha a visão de Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Você precisa vigiar os seus lábios. O que você fala constantemente? Luta, difícil, complicado, essa célula carnal, essa vida financeira, complicado, difícil. E aí você vai ser vencido porque existe um gigante dentro de você. Tem um pastor de uma das nossas igrejas videiras, que ele fez um seminário de criação de filhos. E a maior parte dos pais não tinham condições de pagar uma escola particular. E ele chamou um diretor de uma grande escola em São Paulo para dar uma palestra sobre criação de filhos. Era uma escola evangélica. E no final ele fez um apelo. Quantos pais criam
que teriam condições de colocar os seus filhos nas escolas particulares. Alguns não foram no apelo, porque eles olharam para a conta do gás, conta da água, conta do telefone e não foram no apelo, porque eles não criam. Outros também olharam para a conta do telefone, para a conta do gás, para o aluguel e foram. Eu vou dizer uma coisa, qual foi a diferença de Davi para Saul? Davi olhou a mesma coisa que Saul, mas sabe qual foi a grande diferença? Davi sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. E esses irmãos da Igreja Videira, lá de Interlagos, que foi onde aconteceu, todos os pais que foram ali, bolsas se abriram, milagres aconteceram. Uma semana depois, promoções dentro do emprego. Por quê? Deus é o Deus que abre as portas, mas somente você pode tacar pedra, somente você pode pisar no mar para o mar abrir, mas não é você pisar com medo. Você sabia que cachorro ele sente quando você tem medo dele? Quando sabia que o cachorro sente o medo? Uma vez eu estava andando na rua à noite, tomando um refrigerante, numa escuridão, de repente, eu vejo um cachorro, só o olho do cachorro dentro. Eu falei, nossa! E eu me transpirei inteiro com medo, eu saí correndo, taquei o refrigerante nele, era um cachorrinho bem pequenininho. Aí um morador de rua veio me salvar. Mas aquilo virou um trauma na minha vida, virou um trauma. Aí eu fui descobrir que cachorro, ele está tranquilo, mas se ele perceber, se ele sentir que você tem medo, ele avança em você. E eu vou dizer uma coisa, se o diabo sentir que você tem medo em alguma área, é nessa área que ele vai atormentar a sua vida o resto da vida. Então você precisa pegar essas áreas da sua vida, que tem medo, e você focar nelas. Por quê? Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Diga aleluia. Olha o que diz em Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhe com o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Então você percebe que Deus achou um homem conforme o coração dele. Coração aponta para coisas internas. Coração aponta para sentimento, vontade, emoções, mentalidade. São coisas internas. E Deus achou um homem com esses valores internos. Eu vou dizer uma coisa, você foi chamado por Deus para andar conforme a vontade de Deus. Mas para você andar conforme a vontade de Deus, você precisa ter o coração de Deus. É muito difícil. Não é. O coração de Deus são as partes internas dentro de você. Pense como Deus pensa. Remova a mentira e coloque a verdade. Creia no sobrenatural de Deus. Ande no espírito de amor. Ele me ama, Ele cuida de mim. Quando você vai removendo essas mentiras, o coração de Deus vai sendo impresso dentro de você. E nada para a sua vida. Por quê? Você carrega valores eternos. 1 Samuel 16, 12 diz assim, então Jessé mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo e de belos olhos. Aqui não está falando de olhos azuis, bonitos e maravilhosos. Aqui está falando espiritualmente. Davi tinha visão de Deus. Davi tinha belos olhos. Jesus disse, se seus olhos forem bons, sua vida vai ser boa. De que forma você enxerga o seu casamento? De que forma você enxerga os seus filhos? Conforme você enxerga a sua rede, a sua célula, a sua vida financeira. Porque se você enxergar com maus olhos, é isso que você vai desfrutar de coisas ruins. E sabe que você é resultado do que você enxerga. Eu sou pastor, eu cuido de milhares de pessoas. E é tão interessante que eu lido com pessoas que reclamam de uma situação, outros agradecem pela mesma situação que o outro reclama. Por quê? Tudo tem a ver com a visão. Tudo tem a ver com a visão. Não adianta você comer uma comida boa com uma boca ruim. O segredo tem a ver com o seu coração, com os seus olhos. E quando nós olhamos a visão, que tem a ver com bons olhos, você precisa ter uma visão transformada por Deus. Não adianta você sair do mundo e o mundo não sair de você. Deus, Ele tirou o povo do Egito. Muitos perguntam, pastor, por que Deus tirou o povo do Egito e não mandou diretamente para ir para Canaã? Deus precisava ensinar as pessoas como se vive em Canaã. Aí o povo entrou no deserto. Tiveram experiência com o sobrenatural de Deus e Deus teve que remover o Egito lá no deserto. Eu cuido de pessoas, é tão interessante que tem irmãos tantos anos na igreja videira, mas são tão carnais assim, que dá vergonha.
E tem irmãos que são novos convertidos, já são tão mais transformados que os outros, porque não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com uma decisão de ser transformado naquela área. E aí você percebe que o tanto que você está conectado com Deus tem a ver com a sua transformação. Deus quer transformar a sua vida, para quê? Para que você possa comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para você comprovar essa vontade, você precisa ser transformado por Deus. E essa transformação, ela passa pelo quê? Ela passa pela mudança da sua visão. Eu já morei em muitos lugares, né? Eu vim morar aqui na Lapa, eu fui jogar bola com meu filho na quadra, aí tinha umas crianças jogando. E eu fiquei lá fora com meu filho assim, olhando. E aí depois de 2 minutos, eles se juntaram, as crianças, falei, ixi, vai dar ruim aqui. Ele falou assim, vocês são moradores novos aqui? Tudo 10, 11 anos. Podem usar a metade da quadra, nós dividimos com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Se precisar de alguma coisa, contem conosco. E quando a bola deles ia para o nosso lado, vocês nos desculpem que a bola... Eu falei, que mistério que é esse aqui? Mas eu já morei em lugares assim que... Se a bola for para o lado, fura a bola mesmo. E aí você percebe que é uma transformação. O ambiente que você mora transforma a sua vida. E eu vou dizer, quando Deus chamou Abraão, o que Deus disse para Abraão? Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Porque valores, princípios precisam ser mudados na sua vida. Se esses princípios não forem mudados na sua vida, você não vai ser transformado. E que ambiente que é esse? Princípio, valor, palavra, relacionamento, cultura, conduta. Isso são o quê? Mudanças que você precisa passar. E é tão interessante que se você não tiver essa experiência de mudar a sua visão, de mudar os seus olhos, você não vai conseguir se conectar com Deus. Você pode se conectar com uma religião. Quantas pessoas, eu fiz seminário de pastoral, e teve uma matéria que era aconselhamento pastoral. 10 ferramentas no aconselhamento pastoral. Mas tem uma forma que você não consegue aconselhar alguém, quando a pessoa coloca Deus na frente. Deus falou comigo, eu vi um sinal, eu vi um anjo. Então a pessoa não quer, ela quer decidir, ela está conectada com Deus e não quer o corpo na vida dela. Ela quer conduzir a própria vida dela. Eu já lidei com dezenas de casos que destruíram as suas vidas, porque a religião é você com você mesmo. Não tem corpo, não tem transformação. Eu venho domingo, ninguém fala comigo, não converso com ninguém. Eu vou embora, não quero compromisso, não quero nada, vou para minha casa. Deus fala comigo, eu sou íntimo de Deus e tudo. Mas vai olhar para a vida dessas pessoas. Não tem fruto, não tem transformação, porque não tem corpo. Não tem corpo. Deus deixou o corpo dele, que é a igreja. Você precisa entender que existe a igreja para guardar você, para proteger você. Você precisa, para você vencer os gigantes na sua vida, você precisa mudar a sua visão. A visão de tudo que cerca você, se vai ser bom ou vai ser ruim, depende da sua visão. Ontem eu fui em alguns lugares, eu passei lá onde eu morava, lá falei, nossa amor, tinha tanta vida aqui onde nós morávamos, mas parece que perdeu a vida esse lugar. Não, a vida não perdeu, porque eu carrego a vida. Se eu estou enxergando aquele lugar que Deus me colocou, vai ser um tempo bom, um tempo precioso, a vida surge. E na verdade a vida não está fora, a vida está dentro. Agora eu saí de lá e falei, nossa, perdeu o prazer onde eu morava. Não, porque aquele lugar não tinha prazer, o prazer está dentro de mim. Você precisa entender, quando a verdade entra dentro de você, a vontade dele se estabelece na sua vida. Você vai ter alegria, prazer, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você precisa entender que tudo começa a partir de uma visão. É tão interessante que Deus falou para Samuel, Samuel, Deus, o homem, ele vê a aparência, eu vejo o coração. E eu vou dizer, se você não entender que Deus, ele vê o coração, você sempre vai escolher da forma errada. Diga para o seu irmão, como é que estão as coisas, meu irmão, por dentro? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento daquilo que você crê. Então quer dizer que a visão está ligada àquilo que você crê. Então se você começa a crer no impossível e você começa a gerar isso dentro de você, é isso que você vai ter. Quantas pessoas são pegas pela crise, pelo conflito, pela dificuldade? Eu falei para o pastor Wilson, vamos ganhar essa lava para Jesus. São
apenas 4 células. Parece pouco, mas terão dezenas de células espalhadas nesse lugar. Uma igreja próspera, abençoada, bendita, favorecida, cheia de graça, cheia de vida. É o que eu enxergo como pastor. E quem estiver nessa igreja vai desfrutar desse favor, porque essa é a visão que Deus colocou no meu coração. E o meu desafio é que esse coração seja impresso no seu coração também. Olhe para a sua família da maneira certa, olhe para os seus filhos da maneira certa, olhe para o propósito de Deus da maneira certa, olhe para o potencial que Deus te deu da maneira certa. Irmãos, quantas pessoas com dons maravilhosos que não têm onde cair morto? Você conhece alguém assim? Mas por quê? A pessoa acha, tem uma visão completamente errada. Você precisa crer na verdade de Deus. E aí esse processo de transformação de visão passam por 3 processos. O primeiro processo dessa transformação é você reconhecer você precisa reconhecer que você tem um problema. Como que alguém vai ser transformado se não reconhece que tem um problema? Sabe aquela pessoa, não tenho problema com droga não. A hora que eu quiser parar eu paro. A hora que eu quiser parar de fumar, eu fumo. A hora que eu quiser parar de beber, eu paro. A hora que eu quiser parar com essa pornografia, eu paro. A hora, aquela pessoa, ela tem um problema, mas não reconhece que tem um problema. É impossível você mudar aquilo que você não reconhece que você precisa mudar. Quais são as áreas da sua vida que existem problemas, mentiras ali, e você vive como não fosse verdade? Eu já acostumei com essa coceirinha gostosa, pastor. Isso é casamento, a vida chega dia 20, não tem mais dinheiro, isso é um problema. Deus não criou você para passar fome, nem ter nome sujo, nem para dever para os outros. Deus chamou você para ser uma bênção, para você multiplicar riqueza, para você abençoar o da direita, o da esquerda, da frente e trás, e viver uma vida próspera. Então se você quer ter uma vida próspera, reconheça. Não, está tudo bem. Lembro alguns anos atrás, eu atendendo uma pessoa, todo dia 20 não tinha mais dinheiro. Meu irmão, como é que está? Não, tudo na bênção, o importante é ter paz, né, pastor? Eu falei, vai ser pobre a vida inteira, meu filho, porque você tem problema financeiro. Essa não é a verdade de Deus sobre a sua vida financeira. A verdade de Deus sobre a sua vida financeira, que Ele vai te abençoar, que você vai ser uma bênção, que você vai ser um abençoador, que você vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos. Essa é a verdade de Deus. Mas você tem que reconhecer. Mas e o orgulho? E o orgulho para reconhecer? Você tem que entender que Deus, Ele dá graça aos humildes. O que significa Deus dar graça aos humildes? Quando você reconhece, você recebe graça de Deus. Aí você é casado há tantos anos, o casamento não funciona, mas você não reconhece que não funciona. Vamos para o culto agora, amém, amor? E lá em casa o pau quebra, não tem respeito, não tem alegria, não tem toque, não tem amizade. Mas então essa é uma área da sua vida que não vai ter mudança de visão. Por quê? Porque não reconhece. Alguns anos atrás eu comprei uma balança para minha sala, uma balança digital. E as pessoas sempre me pediam, pastor, me ajuda a emagrecer. E eu orava, tal, até escrevi um livro sobre isso, junto com o pastor Josimar. Uma vez até uma palestra sobre qualidade de vida. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar uma balança. E a pessoa vem, pastor, mês de janeiro, estabeleci os meus alvos, quero emagrecer 10 quilos. Eu falei, você me ajuda? Cara, sobe aqui, tira o sapato. Pesa aí. E fiz uma planilha. Eu falei, então não me peça mais para eu te ajudar, se no final do ano tiver mais que isso aqui. Porque eu quero ser rico, mas não quero trabalhar. Quero ir para o céu, mas não quero morrer. Quero ser líder, mas não quero problema para a minha vida. A pessoa, ela não sabe o que ela quer, porque nessa área da vida dela é uma grande mentira. E sabe que não existe transformação enquanto você não reconhecer. Reconhecer o quê? É você cair em si. Irmão, quem não cai em si, fica procurando culpado a vida inteira. Não, eu não rompi como líder de célula nessa igreja porque ninguém investiu em mim. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, sabe? Ai, meu Deus, te louvarei. Mas tudo bem, Deus sabe do meu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, aleluia. Eu lembro muitos anos atrás, uma pessoa falou, pastor,
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ninguém investe em mim. A música que eu mais gosto é do Davi Sasser. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória. Um dia Deus vai me levantar e não vai ser fruto nem porque ninguém investe em mim, ninguém olha para mim, ninguém fez uma... E eu vou dizer, são áreas da sua vida que você precisa reconhecer. Como pai, você precisa. Querido, quando meu filho nasceu, eu ia todo dia pedir ajuda para o pastor Rogério. Me ajuda aqui, e assim, 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 assim. É por quê? Porque eu reconheço, eu não sei ser pai, o menino acabou de nascer. Acabei de casar, não sei ser casado. Eu acabei de ser líder, eu não sei ser líder de célula. Aí o querido assume a célula e vai vivendo quem está chegando na célula como fosse o Ronaldinho. Não vai ser o Mirandinha do Corinthians. Não sei se você lembra, que afundou o Corinthians. Por quê? O problema não está em Deus, está em você. Você sabe que existem problemas que, se você olhar assim, não é bem um problema, mas vai se tornar se você não reconhecer. Ah, eu fiz CTL, agora vocês não sabem. Sabe que o filho pródigo, ele tinha um problema, mas não reconhecia. Ele decidiu ir embora da casa do pai dele. Aí quando ele chegou no fundo do poço, ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si e lembrou que o pai dele tinha comida em casa. Mas eu vou dizer, quem não cai em si, o governo é o culpado, a pandemia é o culpado, o Lula é o culpado, a Dilma é o culpado, o Temer é o culpado, o Bolsonaro é o culpado, o patrão é o culpado, o CT é culpado, que você perdeu sua carta, porque não sei o quê, tem que ligar o farol agora, não é cultural, eu perdi minha carta. Então você vai colocando culpa, porque não cai em si. Quando você não cai em si, você não vai mudar a forma de enxergar. Sabe que, quando a Bíblia fala que a graça é para os humildes. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é humilde? Humilde é aquele que reconhece, eu não sei. Eu não sei ser líder, não sei ser pai, não sei ser esposo, não sei ser pastor, eu não sei. E quando eu não sei, eu faço o que eu vou atrás de ajuda. Mas e o orgulho? De reconhecer que o casamento não funciona. De reconhecer que você está tantos anos na igreja, nunca multiplicou uma célula. De você reconhecer que está tantos anos na igreja, sua rede não sai do lugar, não é nem rede. E o orgulho para você reconhecer que você nunca supriu sua esposa, nunca liderou sua casa, não sabe ser um pai, querido, rompe o seu orgulho. Deus quer liberar a favor de Deus sobre a sua vida. A graça está na humildade. Jesus diz, aprenda de mim, eu sou manso e humilde, vem aqui, aprende de mim, troca o seu fardo comigo. Se você quer remover as mentiras, você tem que mudar a sua visão. Para mudar a visão, a primeira coisa, você precisa reconhecer. Diga, reconhecer. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele não procurou um culpado. Não procure o culpado. Assuma a responsabilidade. Deus quer transformar a sua vida. O segundo pilar aqui é você decidir mudar. Não adianta somente você reconhecer se você... Nossa, eu estou tão acima do peso. Legal, pelo menos reconheceu. Uma vez estava num lugar, uma moça comendo. Isso foi alguns anos atrás, comendo. E ela estava bem acima do peso. Aí entrou uma mulher assim, muito mais 3 vezes maior que ela. Ela falou, nossa, eu sempre criei que eu estava bem fisicamente, o meu corpo. Quando eu olho para pessoas assim, meu Deus, eu fico imaginando o que o esposo dela... Falei, meu Deus do céu! Mas por quê? Não adianta você reconhecer se você não decidir. E às vezes você não quer decidir, por quê? Porque você queria tanto emagrecer, mas eu tenho prazer no hambúrguer. Nossa, eu queria tanto fluir em Deus, mas eu gosto de dormir até meio-dia. Queria tanto ter um casamento abençoado, mas eu tenho raiva do meu marido. Então eu vou dizer, você precisa cair em si. Depois que você cai em si, você tem que decidir mudar. E se não decidir mudar, você vai ter problemas, porque não vai mudar a visão. É tão interessante que você precisa andar de acordo com a identidade que Deus te deu. Qual a identidade que Deus te deu? Não aceite nada que não seja a identidade que Deus te deu. Ande de acordo, como o pastor Wilson ministrou aqui, oferte como alguém próspero. Fale como alguém próspero, ande de acordo com a identidade. Eu lembro uma vez, eu dei uma palestra para grandes empresários em São Paulo, e eu não tinha dinheiro para nada. Mas eu fui lá como uma pessoa próspera, falei, compartilhei tudo, porque andando pela fé,
ande de acordo com a identidade. O que Deus fala ao seu respeito? O que Deus diz ao seu respeito? Se posicione, creia na verdade de Deus. Olhe para o seu casamento da maneira que Deus olha. Tenha a postura de Deus. Lembra, Davi tinha um coração de Deus. Identidade, princípios e valores. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer colocar na sua vida a identidade dEle. Quando Jacó teve uma experiência com Deus, Deus mudou o nome dele. Pedro, Deus mudou o nome dele. Abraão, Deus mudou o nome dele. Sara, Deus mudou o nome dela. Por quê? A identidade. Diga aleluia. E o último princípio. Não adianta também você cair em si. Você decidir mudar. Se você não entrar num processo. Diga processo. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis. Então você não pode se conformar. Mas a questão não é somente não se conformar. Você tem que tomar uma decisão de entrar dentro desse processo. Oh Deus. Gálatas 6,14 diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe o que significa? Crucifica o mundo. Irmãos, o mundo é uma grande mentira. O mundo, ele ilude você. O mundo acaba com você. O mundo põe sonhos no seu coração. As pessoas abrem mão da família por conta de dinheiro. Isso é o quê? Isso é mundo. São as mentiras. Mentiras do inferno. Crê na verdade de Deus. Não se conforme com esse mundo. O mundo ensina sobre casamento. O mundo ensina sobre tudo. Eu ia passar um vídeo hoje, mas não vou passar não, sobre criação de filhos. Como que funciona nos outros países a ideologia do gênero. A criança com 13 ou 14 anos de idade, quando ela decide o sexo que ela quer viver, começa a receber hormônios. Então a menina começa a receber hormônios masculinos. Sente por quê? Isso é o quê? Isso é o anticristo. Deus diz, criou Deus o homem e a mulher. E o que o mundo diz? Não, não foi assim não. As pessoas podem escolher. E quantas pessoas estão sendo influenciadas por uma mentalidade errada? O que tem por trás da ideologia do gênero? Ninguém vai liderar mais as crianças. Mas por quê? Porque se uma criança pode decidir o que ela vai ser, acabou a vida do pai e da mãe na vida dessa criança. Eu vou dizer, Jesus está voltando. Eu vou dizer, as pessoas não querem entrar em processo, não querem ser transformadas, não aceita. Eu vou dizer, Jesus, Ele é a forma ideal. Façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. Deus chamou você para se parecer com Ele, para ter o caráter dEle, os valores dEle. É como uma criança, ela acabou de nascer. Tem braço, tem olhos, tem tudo perfeito, mas não está desenvolvido. Quando você se converte, Deus, Ele olha para você e vê Jesus. Mas você precisa desenvolver esse Jesus, desenvolver a transformação, desenvolver o seu caráter. E conforme você vai se desenvolvendo, você vai desfrutando. Eu cuido dos jovens, né? Quantos filhos admiram seus pais dentro da igreja? Oh, meu pai é homem de Deus demais, pastor. Nossa, sim, ele é top e tal. Outro, pastor, se eu tivesse a oportunidade, eu queria ter nascido em outra família. Porque meus pais são na igreja uma coisa, lá em casa é outra coisa, uma gritaria, falta de respeito. O que é isso? É um pai que está sendo transformado, e quando ele é transformado, ele desfruta daquela transformação, porque os filhos reconhecem que o pai está sendo transformado. E quando o pai vai liderar os filhos têm o coração aberto. Então você vai desfrutar da transformação de Deus na sua vida. Em Jesus tem toda a sabedoria. Em Jesus tem todo o poder. Em Jesus tem toda a capacitação. Em Jesus não tem medo. Em Jesus todo o poder existe nele. E quando você vai desenvolvendo Jesus na sua vida, você vai desfrutando. Diga aleluia. Então você precisa o quê? Transformação. Não se conforme com esse mundo. Ai, esse mundo já és do maligno. Esse mundo fica para lá. Não. Paulo fala, não se conforme com ele, mas tem um lado aqui. Não se conforme, mas transforma. Transformai-vos. De que forma? Pela renovação da mente. Não adianta você não, nossa, esse mundo está perdido. Olha a ideologia do gênero chegando. Ai, meu Deus, luta. Meu Deus, o céu tem que ir para a igreja, porque o mundo está no inferno. Não é isso. Não se conforme, mas transforme a sua mente. Nada é neutro. Quantas pessoas assistem da Atena todos os dias e têm medo de morrer?
Porque nada é neutro, você fica comendo comida, e você come comida. Aquelas amizades que não levam você para Deus, você fica comendo dessas amizades. Jesus diz, se seu olho te faz pecar, corta o olho. Seu braço te faz pecar, corta o braço. Se você quer ter uma vida conectada com Deus, você precisa ser alguém posicionado em Deus. Se o seu tio leva você para a bebida, acaba com o relacionamento. Por quê? Você foi chamado por Deus para ser transformado, para ter a visão de Deus. Nós estamos treinando um grande exército no ministério infantil. Uma vez, um pai, eu não lembro o que ele fez, ele errou na casa dele e falou para a filha assim, me desculpa. Ela falou, não desculpa. Desculpa é no mundo, em Deus é perdão. E explicou para o pai o que é desculpa e o que é perdão. Perdão é o que é divino. E com seu pai, assustou assim, quem te ensinou isso? Foi essa linha aqui, diz. Pede perdão para a mamãe agora. O que é isso? É uma criança que não se conforma, mas está sendo renovada a mente dela. Não adianta você só não se conformar com esse mundo. Por isso nós temos uma visão de edificar uma igreja de vencedores. Nós temos curso de noivos, curso de casais, criação de filhos, finanças, empreendedorismo, trilho dos vencedores, trilho dos... Por quê? A única forma de você renovar a sua mente é você conhecendo as verdades de Deus em cada área da sua vida. Diga, não se conformar. Então não tem como você entrar para o reino carregando as mentiras do império. Deus, Ele transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é uma forma completamente diferente de viver. Eu mudei aqui para lá, eu comprei aquelas caixas de acrílico, para colocar as minhas roupas bem ajeitadinhas. Eu cheguei de carro, um carro legal, entrei, aí tinha umas mulheres passando de cachorro. Aí eu falei, a hora que ela falou, mano, o patrão também é corintiano, hein? Corintiano também, faz mudança em caixa. Mas porque talvez as pessoas lá para cima não faz mudança em caixa, é só graneiro. Os irmãos entendem uma mentalidade diferente. É uma mentalidade diferente. Se você for num ambiente e não sabe conviver nesse ambiente, você vai passar vergonha. Alguém já passou vergonha em um ambiente que foi? Levanta a mão. Não tenha vergonha nem constrangimento. Porque não faz parte dos seus valores. Você não se comporta assim, você não anda assim, você não come assim. 3 garfos assim, cheio de etiqueta. Uma vez eu fui num lugar muito chique, com pessoas muito chiques. Era um grande jantar. E lá tinha 4 talheres de um lado, 5 colheres de outro, e aquela coisa toda assim, 4 pratos. Meu Deus, eu vou para o banheiro, acaba logo essa tormenta. Mas qual o problema? Eu recebi uma palavra, que reis e governantes iam me procurar para pedir conselhos, porque Deus ia multiplicar a sabedoria na minha vida. Agora eu preciso ter disposição de ser transformado, porque ambientes como esse eu vou ter que conviver por conta do propósito de Deus. O que você fez, pastor? Eu comecei a ir em alguns restaurantes, conversar, perceber, aquela coisa. Por quê? Eu preciso saber me comportar em alguns ambientes. Eu vou dizer, Deus transportou você do império. Tem uma forma de casamento no império. Tem uma forma de criação de filhos no império. Tem uma forma de vida financeira no império. O reino de Deus não é assim. Você precisa entender como o reino de Deus funciona. Caso contrário, você não vai desfrutar daquilo que o reino de Deus tem para você, em cada área da sua vida. Diga aleluia. Um dia um irmão fez o curso de casar e falou, pastor, estou com tanta vergonha. Por quê? Eu não sei ser casado, pastor. Eu achava que eu sabia. No curso de casais tem beijinho, tem até dancinha aqui, e aquela coisa toda, eu não sei. Então o que? O que você faz? Não vou participar dessas coisas. É mais fácil você rejeitar o processo. Agora, se você não entrar para o processo, não vai ter desfrute. Não vai ter desfrute. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então você precisa que o mundo, as mentiras saiam de dentro de você. E seja impresso dentro de você as verdades de Deus. Chamar os irmãos do louvor. Sabe como que você é transformado? Conforme você contempla a beleza de Jesus. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que significa? Quando você começa a contemplar a Deus, você começa a ser transformado. A transformação não é um esforço humano que você faz. Já pensou? Você joga uma semente e fala assim, dá fruto, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Não é assim, é natural. Quando você contempla Deus, você começa a se parecer com Deus. Como a Bíblia fala, quando nós contemplamos a Deus, nós começamos a ser transformados por Deus. E eu quero desafiar você nesse jejum a contemplar Deus. Pastor, é tão difícil ser transformado. A transformação começa quando você começa a olhar para Deus. E você começa a admirar tanto a Deus. Fala, nossa, Deus é tão bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é tão gracioso. Não, eu estou com vontade de perdoar, estou com vontade de amar, eu estou com vontade de servir, eu estou com vontade de amar como nunca antes, porque eu estou cheio de Jesus. Quando você é cheio de Jesus, as mentiras vão sendo removidas da sua vida. Qual é o nosso maior desafio? É tão interessante, quando você é um novo convertido, você começa a ser tão transformado por Deus rapidamente. Você perdoa, você ama, você anda a segunda milha, você é benigno. Por quê? Porque você está cheio de Jesus. Mas os anos se passam, aí você frustra, desanima, chateia com alguém, e aí você começa a perder aquela admiração por Jesus. Aí o que sobra? Sobra a dureza, sobra a insensibilidade, sobra uma vida natural, sobra uma vida que você quer governar a sua vida. Seja alguém guiado por Deus. A Bíblia fala lá em Atos 13, 22, que Deus achou um homem, segundo o coração dele, que teria disposição de fazer toda a sua vontade. Sabe o que isso significa? Quando dentro de você, você tem as verdades de Deus, você anda segundo a sua identidade, automaticamente, você vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Imagine que você fosse uma pessoa assim, muito organizadinha, muito organizada, e você começasse a conviver com pessoas muito desorganizadas. Você seria feliz? Porque a sua identidade é uma pessoa organizada. Sabe o que significa? É natural você ser organizado, porque faz parte da sua identidade. E quando você entender que você carrega a identidade de Deus, vai ser natural a sua generosidade, o seu compromisso, o seu perdão, o seu amor, o seu encargo, a sua sensibilidade. Porque quando a raiz é santa, o fruto também, ele é santo. Quando você começa a admirar a Deus, que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele é gracioso com você, você começa a perceber que o mundo não tem valor. Tudo desse mundo, um dia, vai passar. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. Me dá você ficar de pé.